Hebreus capítulo 9. Nós vamos falar hoje sobre como todas as coisas apontam para Cristo e como em Cristo todas as coisas foram realizadas, de acordo com o autor de Hebreus. Diz assim o texto das Escrituras: Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de culto divino e o seu santuário terrestre. Porque foi edificado um tabernáculo cuja parte da frente, onde estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição, se chamava o Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chamava o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Mas dessas coisas não falaremos agora com mais detalhes. Ora, depois que foram feitos todos esses preparativos, os sacerdotes entram continuamente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote entra sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Com isto, o Espírito quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Isso é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, no que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, pois não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas cerimônias de purificação, impostas até o tempo oportuno de reforma. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já recebidos, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os purificam, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para que sirvamos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque não há um testamento, ou melhor, porque onde há um testamento é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Pois de nenhuma maneira um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue. Porque, havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com água lã tingida de escarlate e isopo e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifício superior àquelas. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com o sangue alheio. Se fosse assim,
ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado e por meio do sacrifício de si mesmo. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que temos de estar diante da tua palavra. E o que nós queremos lhe pedir, Senhor, é que o Senhor mesmo fortaleça a nossa mente e o nosso coração. De maneira, Senhor, que nós sejamos tomados por toda a graça nessa noite, Senhor. Que o Senhor nos dê um entendimento das Escrituras e que isso, de fato, faça diferença para nós e impacte a nossa existência, a nossa maneira de viver, Senhor. Fala conosco e nos instrui na tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu lembro-me quando eu era pequeno, minha mãe contava várias histórias para mim, histórias de niná, histórias das mais diversas. E quando nós ouvíamos essas histórias, na verdade, todas elas tinham aquilo que se chama de moral da história. Ou seja, cada uma das histórias que a mim eram contadas, e quem é pai já teve a oportunidade de contar para os seus filhos, na verdade, a história é uma ilustração de algo que você quer que o filho entenda. Você quer que ele entenda sobre amor, conte-se uma história cujo cunho final é o amor. Existe uma moral maior dessa história. Da mesma forma, a moral da história estabelecida aqui pelo autor de Hebreus, quando nós olhamos para o livro de Hebreus, há uma moral da história, ele está contando uma história. E o ápice dessa história é que Cristo é melhor e Cristo é superior a todas as outras coisas que foram estabelecidas anteriormente a Cristo. Ele é melhor e superior aos anjos, ele é melhor e superior que Moisés, ele é melhor e superior ao sacerdócio, aos símbolos, aos ritos, e por consequência a sua aliança também é melhor e superior à aliança antiga. De maneira que quando nós olhamos para a Bíblia como um todo, cada uma das histórias que nós vemos na Bíblia, e eu costumo dizer, já falei isso várias vezes para os irmãos, que a Bíblia, na verdade, em suma, contém uma única história, que é a história da redenção. Todas as outras histórias são sub-histórias que colaboram para o entendimento da história da redenção. Cada um dos personagens, cada uma das figuras, cada uma das situações apontam e servem para abrir na nossa mente para que nós entendamos a Cristo. Cada uma daquelas figuras das genealogias do Antigo Testamento servem para que construamos na nossa mente a percepção do quanto nós necessitamos de Cristo como o Salvador. E a moral da história maior de toda a Bíblia é essa: Cristo é o Redentor daqueles que Deus quer salvar. Nesse capítulo específico aqui do livro de Hebreus, o autor expõe de maneira prática um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança, mostrando que toda a história que aqueles judeus conheciam até então, elas apontavam para uma realidade superior, a saber, Cristo. É importante nós lembrarmos que a carta aos Hebreus é uma carta pastoral direcionada a cristãos que haviam se convertido do judaísmo. Por isso que você vai perceber muitas figuras ligadas ao judaísmo. Você vai perceber o apóstolo aqui, ou o autor, não sabemos se é o apóstolo Paulo, o autor falando de anjos, de Moisés, do sacerdócio, falando dos símbolos do Antigo Testamento, exatamente porque ele queria mostrar para aqueles irmãos que todo aquele ritualismo no qual eles estavam presos, eles apontavam para uma realidade, eles não tinham uma finalidade em si. E qual era a realidade? Cristo é maior e superior. Quando eles eram convidados a ir ao tabernáculo, ou no caso ao templo, já aqui nesse caso aqui, ao templo ou nas sinagogas, quando eles eram convidados a ir levar os seus sacrifícios, eles o faziam não porque havia poder nos sacrifícios para remir os seus próprios pecados, mas para que eles apontassem para um sacrifício maior que viria, o sacrifício de Cristo Jesus. E o autor de Hebreus agora ele começa a mostrar que nessa nova aliança estabelecida em Cristo Jesus,
tudo aquilo que eles esperavam, todas as suas expectativas culticas, todos os seus rituais, agora encontraram a realização na pessoa do Salvador Jesus, mostrando como Cristo cumpre de forma perfeita tudo que estava descrito na antiga aliança, e aperfeiçoando essa antiga aliança em todos os sentidos, de forma que ela chegou, inclusive, a tornar-se obsoleta. O capítulo 9, que nós estamos meditando hoje, na verdade, ele não é um capítulo estanque em si. Ele é uma continuidade daquilo que diz no capítulo 8. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que o último versículo do capítulo 8, versículo 13, nos diz o seguinte: quando ele diz nova aliança, e o capítulo 8 está falando dessa questão da aliança estabelecida em Cristo, quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. E o autor começa a explicar o porquê que essa antiga aliança se tornou antiquada. Porque Cristo ofereceu um sacrifício melhor, em um santuário melhor, um sacrifício superior em um santuário superior. Isso para nós é de muita importância, irmãos, porque embora não sejamos de raízes judaicas e não tenhamos em nós aquela rigidez ritualística dos judeus, é possível que talvez nós nutramos no nosso coração algum tipo de sentimento ritualista também. Talvez alguns de nós imaginem que o fato de vir no culto em si é algo remidor. O fato de ir ao gasofilácio entregando dízimos e ofertas também seja algo redentor, e não é. Nós não fazemos isso para alcançar a salvação. Hoje, a nossa reunião aqui é em obediência ao Senhor que nos convocou a prestar-lhe culto, mas é em adoração. Ela não é mais no sentido de que nós estamos tentando agradar a Deus com algo, mas nós estamos completamente satisfeitos com Deus e oferecemos a Ele aquilo que lhe é devido. Lembra do Salmo 37? Agrada-te do Senhor. Nós estamos completamente agradados daquilo que Deus nos tem dado. E nesse sentido, mostrando que Cristo é superior e que nós não precisamos nos prender a nenhum outro tipo de ritualismo, aqui o autor da carta de Hebreus faz-nos alguns apontamentos, dos quais eu quero destacar algumas questões com os irmãos. A primeira delas são as figuras da antiga aliança. Lembra que ele está dizendo que tudo aquilo que acontecera até então era uma ilustração, era uma figura. Observe o que está escrito no versículo 9, se você tiver com a sua Bíblia aberta, peço que você acompanhe. Diz assim: isto é uma parábola para a época presente, na qual se oferecem dons e sacrifícios, embora estes, do que diz respeito à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Como nós já comentamos anteriormente, a carta aos Hebreus, ela faz uma ligação perfeita entre o Antigo e o Novo Testamento. O autor mostra como cada um dos aspectos do Antigo Testamento apontavam e encontram a realização na pessoa de Cristo. Ele diz o quê? Que aquilo que nós vimos até aqui é uma parábola. O que é uma parábola? É uma ilustração. É uma história que estava apontando para uma realidade superior. Cada um dos aspectos que nós olhamos do Antigo Testamento, os sacrifícios, os rituais, desde Gênesis, desde aquele primeiro momento da criação, o Deus Supremo, aí veio a queda do homem. Logo na queda, lembra que Deus foi encontrar-se com Adão, como ele fazia na viração do dia continuamente. Chegou lá, Adão estava escondido, o pecado nos afasta de Deus, e Adão tentou costurar para si umas vestes de folha, que foram insuficientes. Logo de início, o que Deus fez? Matou um animal inocente, tirou o couro daquele animal inocente, e cobriu Adão, e cobriu Eva. Ainda no capítulo 3 de Gênesis, já aponta para o conteúdo máximo do Evangelho. Haverá um dia em que virá alguém que esmagará a cabeça da serpente. A serpente, a saber, Satanás. Esta lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe esmagará a cabeça.
E a partir daí você vê todo o desenrolar de uma história até o cumprimento dessa promessa feita em Gênesis. Você vê Deus levantando um povo para si, você vê Deus instruindo o povo no deserto, você vê Deus os conduzindo, você vê Deus dando instruções detalhadas de como era para ser construído o tabernáculo. A própria presença do tabernáculo no meio do povo demonstrava que Deus estava presente no meio do povo. E toda essa construção, toda essa história bíblica, história que não é apenas contada, nós a lemos hoje, mas o povo vivia essa história de maneira que eles estavam experimentando a revelação progressiva de Deus. Deus estava se mostrando ao povo progressivamente, até que em Cristo Jesus, Deus se manifestou de maneira completa e perfeita. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então tudo aquilo, todas essas figuras da antiga aliança, elas são uma ilustração, apontando para algo que viria, a saber, Cristo. Nesse capítulo em específico, nós vemos alguns desses aspectos aos quais o autor chama de ilustração. Vejamos, se você tiver com a sua Bíblia, mantenha ela aberta aí para você ir acompanhando, dos versos 1 até o 6. Ora, a primeira aliança tinha também preceitos de culto divino no seu tabernáculo terrestre, porque foi edificado um tabernáculo cuja parte da frente, onde estava o candelabro, a mesa, os pães da proposição, se chamava Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chamava o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro, o incenso, a arca da aliança, coberta de ouro, onde estava uma urna contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu, as tábuas da aliança. Sob essa arca estavam querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Depois desses preparativos, os sacerdotes entravam frequentemente no primeiro tabernáculo para realizar os serviços sagrados. Esse tabernáculo móvel, o tabernáculo do deserto, Deus estabeleceu um lugar para ser adorado, um lugar para receber as orações, as petições e os sacrifícios do povo. Deus estava mostrando para o povo: eu estou presente no meio de vocês. Isso já apontava para a presença eterna de Cristo Jesus no nosso meio. Lembra da promessa aí, daquilo que foi dito à virgem? Ela dará à luz a um filho e o seu nome será Emanuel. Que significa o quê? Deus conosco. Desde o Antigo Testamento, quando Deus estabeleceu o tabernáculo no meio do povo, Deus já está dizendo: Emanuel, eu estou com vocês. Então todas essas figuras apontavam, mas havia também um cunho didático em cada uma dessas questões. Por exemplo, na perfeita e detalhada edificação do tabernáculo, aqui nos mostra que Deus estabeleceu a forma como Ele quer ser adorado. De maneira que não é o que nós queremos oferecer para Ele, mas é aquilo que Ele pede para nós. Por que o nosso culto é simples? Já parou para pensar por que o culto da igreja presbiteriana é tão simples? O que tem no culto da igreja presbiteriana? Leitura bíblica, oração, cânticos de louvor, exposição da palavra. Você já notou que todo culto é assim? Uma vez por mês ainda temos a ceia do Senhor, que não tem nada assim mirabolante ou algo muito diferente. Alguns até criticam isso, falam: nossa, mas não vai prender ninguém e tal. Mas por que o culto é assim? Porque nós não somos chamados a oferecer a Deus aquilo que nós queremos oferecer. Ele estabeleceu assim nas Escrituras como é o culto. Você vai ver no Novo Testamento o culto, os irmãos se reuniam, partiam o pão, liam as Escrituras, cantavam louvores. E ainda em João tem um aspecto interessante que muito presbiteriano também gosta. E depois cada um foi para a sua casa. Era assim que funcionava. Esse é o culto estabelecido por Deus. Quando Deus estabeleceu a edificação do tabernáculo, falando: olha, as medidas são essas, os tecidos são esses, as cores são essas, a madeira é essa, o revestimento é esse. Quem pode trabalhar e lidar com cada uma dessas coisas é esse povo. Deus já estava estabelecendo a forma como ele deveria ser adorado. No tabernáculo em si, demonstra a presença desse Deus no meio do povo. E é algo muito maravilhoso, porque o povo andava e quando parava em algum lugar, Deus mandava levantar o tabernáculo. Eles levantavam o tabernáculo. E a nuvem do Senhor estava lá sobre o tabernáculo de dia e o fogo santo de Deus à noite. Quando a nuvem se movia, o que eles faziam? Desmontavam o tabernáculo e seguiam caminhando nos passos do Senhor.
tudo uma figura. Hoje nós temos Cristo como nosso guia. No Santo dos Santos, nos seus utensílios, também vemos aqui uma maneira didática mostrando a santidade extrema de Deus. Ora, o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano no Santo dos Santos. Perceba que no lugar santo, a parte da frente do tabernáculo, os sacerdotes serviam ali. Ali eles faziam sacrifícios, ali tinha os pães da proposição, ali tinha o candelabro, toda uma estrutura inicial, tinha as talhas para lavarem as mãos. Porém, no Santo dos Santos, o sacerdote entrava uma vez por ano e sozinho, mostrando que não é do jeito que a gente quer. A santidade de Deus é algo muito sério. A santidade de Deus é algo muito sério. Às vezes nós não consideramos isso. Até o privilégio que nós temos porque Cristo adentrou esse santuário por nós. Inaugurou um novo e vivo caminho. Vou falar dele um pouco mais à frente. Mas mesmo ali dentro, os utensílios, na Arca da Aliança, mostrando o maná, o bordão de Arão que floresceu, as tábuas da aliança, lembrando o povo da manifestação de Deus no seu meio. E de como esse mesmo Deus iria se manifestar futuramente. Então, cada uma dessas figuras eram ilustrações que apontavam para uma verdade que viria mais à frente. Deus ainda estabeleceu nesse lugar de adoração a forma como ele queria ser adorado, louvado, e ele ensinou o povo nesse tabernáculo. Os versículos 7 a 10 diz que no segundo, o sumo sacerdote entrava sozinho uma vez por ano. Com isso, o Espírito quer dar a entender que o caminho do santuário ainda não se manifestou. Veja bem, os sacerdotes trabalhavam ali na entrada, mas uma vez por ano o sumo sacerdote entrava sozinho, apontando aquilo que Cristo ia fazer. Na cruz do Calvário, o Salvador foi sozinho morrer por nós, em nosso lugar. Ele ofereceu um sacrifício extremo sozinho em nosso lugar. Ele levou a nossa oferta até Deus, sozinho. Só que agora não mais uma vez por ano, mas de uma vez por todas. Cristo morreu por mim e por você. Embora esses rituais do Antigo Testamento sejam didáticos e até mesmo rígidos, por si só eles não eram capazes de aperfeiçoar a mente daqueles que participavam. E o que ele quer dizer com isso? Que eles não eram capazes de aperfeiçoar a mente. Porque muitos daqueles que praticavam esse ritual, eles faziam até mesmo por costume. Assim como muitos que vão às igrejas, vão às vezes por costume. Quantas pessoas você não conhece? Eu temo falar isso, porque às vezes a gente acaba lembrando de alguns irmãos, a gente peca contra esses irmãos. Não é nesse sentido que eu quero que você lembre. Mas quantas pessoas que você conhece que às vezes estão nas igrejas, envolvidos em ministérios, mas quando você as encontra fora do templo, você não consegue afirmar de maneira firme, ó, isso aqui é crente mesmo, isso aqui serve ao Senhor. Talvez o palavreado não seja um palavreado adequado, talvez a postura não seja uma postura adequada, talvez na hora dos seus negócios não seja extremamente honesto, enfim, qualquer área da sua vida. Então o ritual em si, ele não tem poder de purificar a mente, mas Cristo Jesus não apenas purifica a mente, mas muda o coração, muda a nossa vida, de maneira que as pessoas olham para nós. Eu não sei que tempo que você se converteu. Eu me converti aos 12 anos de idade, e mesmo assim, depois, com 15 anos, me afastei e voltei aos 18. Mas as pessoas que me conheceram naquele período, alguns que me conheceram anteriormente, depois, quando me viram, falaram: mas você é crente, Capelari? Me chamavam bastante de Capelari. Né? Você é crente? Mudou. Eles viam o mesmo corpo, a mesma estrutura, a mesma pessoa, mas havia mudado as atitudes, porque Deus, na verdade, havia feito uma transformação. É muito provável que talvez você, que tenha se convertido aí numa idade mais da razão, onde você consiga discernir um antes e depois, você perceba isso também com a sua vida, como você era antes de Cristo e depois de Cristo. Então, esse ritual em si, ele apontava para uma verdade, mas ele em si não aperfeiçoava. Tudo isso aponta para a perfeição que haveria de vir, como diz o autor. Isso é uma parábola, é uma ilustração do que Cristo iria fazer e daquilo que Cristo de fato fez. Então, quando nós lemos as Escrituras, principalmente o Antigo Testamento, nós olhamos tudo aquilo que havia sido prometido, cumpriu-se na pessoa de Cristo. Isso deve nos trazer segurança, irmãos.
Porque nós não lemos apenas o Antigo Testamento, nós lemos o Antigo e lemos o Novo. Então nós temos aqui um relato fiel de que o Deus que estabeleceu, que iria salvar por meio de Cristo, de fato o fez. Esse mesmo Deus que diz que Cristo irá voltar, é aquele que garante que nós podemos aguardar. Isso é um relato fiel, que pode guardar o nosso coração. Então, a primeira verdade que nós vemos aqui, que o autor nos traz, nos apresenta, é o contraste das figuras da antiga aliança, nos mostrando como elas foram completadas em Cristo. E agora ele começa a dizer da realidade dessa nova aliança. Então, em segundo lugar, nós veremos a realidade, como essa aliança se deu na pessoa de Cristo. Versículos 11 e 12 diz: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve eterna redenção. Irmãos, veja que de afirmações poderosas o autor de Hebreus fala aqui acerca da pessoa de Cristo Jesus. Se tudo apontava para ele, ele veio. Ele veio, ele está no nosso meio. Ele assumiu o seu papel de sumo sacerdote. Ele adentrou o templo. Ele em si é um tabernáculo maior e mais perfeito. Ele mesmo declarou isso antes da sua morte. As pessoas não entenderam. Ele falou: ainda daqui uns dias eu vou destruir o templo. E o templo vai ficar 3 dias destruído e eu vou retificá-lo. Qual era esse templo? Alguns imaginavam que era o templo de Jerusalém e questionaram como ele vai fazer isso, como ele vai construir em 3 dias. Mas o templo era o próprio Cristo que morreu, desceu à sepultura, ao Hades, experimentou a morte em nosso lugar e ao 3º dia ressuscitou. Não era um tabernáculo feito por mãos humanas, uma edificação que não tinha a ver com a obra de um artífice, mas o próprio Filho eterno do Deus eterno. Afirmações poderosas, irmãos. Agora não é o sangue de bodes e de bezerros, mas o sangue puro do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se o sangue de animais tinha o poder de purificar os utensílios que eram usados, exatamente mostrando a necessidade de que morramos, de que os nossos pecados, eles não podem nos dar acesso a Deus, e por isso precisávamos morrer para os nossos pecados. Isso também era didático. Porque imagine você, quem ia oferecer o sacrifício, ele precisava cuidar daquela ovelhinha, daquele carneirinho, daquele bode, precisava cuidar daquele novilho, para levar para o sacrifício um animal inocente, que ele cuidava e sabia: olha, esse aqui vai morrer no meu lugar. Na verdade, eu precisava morrer. Mas Deus, por misericórdia, está aceitando um sacrifício de um animal, de um outro inocente no meu lugar. Isso em si, é claro que hoje nós olhamos pela ótica de Cristo, nós falamos: pastor, isso é muito claro, era fácil de entender. Mas muitos deles faziam isso apenas como um ritualismo. Separavam o animal, levavam, mas não se arrependiam dos pecados. Não se arrependiam de obras mortas. Então Deus levantou seu Filho como o santo e perfeito Cordeiro e o enviou na cruz do Calvário. E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Agora o sacrifício oferecido não é mais anualmente. Foi oferecido de uma vez por todas. Não precisamos de ritualismos. Cristo de fato obteve a nossa redenção pela sua obra. Ele nos aperfeiçoou. Se os sacrifícios do Antigo Testamento, se as figuras não podiam aperfeiçoar a mente das obras mortas, o sacrifício de Cristo nos transformou. Tirou de nós o coração de pedra e colocou em nós um coração de carne. O autor declara ainda, versículo 13: portanto, se o sangue de bodes e touros e cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para que sirvamos o Deus vivo. Cristo de fato, irmãos, de uma vez por todas, pelo seu sacrifício, pelo sangue derramado no Calvário, nos ligou a Deus, nos perdoou de uma maneira completa. Agora não precisamos mais de figuras, estamos diante da realidade. Conhecemos a moral da história.
tudo que estava ilustrado no Antigo Testamento, tudo para que o Antigo Testamento apontava, foi realizado na pessoa de Cristo. Versículo 15, o autor diz: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Ele é o mediador dessa aliança, porque ele em si é o testador que morreu em nosso lugar, que entregou a vida por nós. Então nós já vimos as figuras do Antigo Testamento, quais os seus significados e como elas se completam na pessoa de Cristo. Vimos a realidade dessa nova aliança e, por fim, nós vemos que isso traz implicações práticas para a nossa vida. As implicações da nova aliança, elas recaem sobre nós. Implicações eternas, implicações benéficas, implicações abençoadoras. Versículos 27 e 28 dizem: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para perdoar pecados, ou para tirar pecados, mas para salvar aqueles que por ele esperam. Para terminar esse texto, o autor usa um exemplo fantástico e extremamente forte. Ele está lidando com uma das realidades mais certas de todo ser humano. E ele diz que tão certo quanto o homem morre uma única vez, e ninguém vai voltar, não tem reencarnação, reencadenação, ninguém vai voltar numa barata, num inseto, num bicho ou em outra pessoa. Assim como é certo que de fato o homem morre uma única vez, e depois da sua morte ele está diante de Deus para prestar contas da sua vida, para prestar contas da sua fé, para prestar contas da sua devoção. Assim como isso é uma maneira, é algo cabal, é algo certo, é algo final. Assim também Cristo, uma única vez, tomou sobre si a cruz lá no Gólgota, e no Calvário ofereceu-se uma única e perfeita vez, para que por ele os nossos pecados fossem perdoados. Agora não resta mais sacrifício. Como diz o apóstolo Paulo, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque todos os seus pecados foram cravados de uma vez por todas, de forma perfeita naquele madeiro. De maneira que, inclusive, esse texto que nos diz: ao homem é permitido morrer uma vez só depois do juízo, mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, não entram em juízo. A Bíblia diz que o próprio Jesus, aquele que crê em mim, nas palavras que eu digo, tem a vida eterna, não entra em juízo, passa da morte para a vida. Ué, pastor, mas está cancelando o juízo? Não, não está cancelando o juízo. É que aqueles que estão em Cristo Jesus estão justificados diante de Deus, porque Cristo levou as suas culpas, porque Cristo levou os seus pecados. Eles não receberão condenação, porque toda a condenação foi colocada na cruz do Calvário sobre o Redentor Santo, o Filho do Deus eterno. Hoje, além de nós não precisarmos mais de ritualismos, ainda fomos alcançados pela obra salvífica de Cristo. Estamos perfeitamente salvos. Não porque mereçamos, mas pelo amor tremendo e infinito do Salvador. Agora, a única coisa que aguardamos é a redenção final, é aquele encontro final com Cristo. Sabe o que nós aguardamos? É ouvir da voz do Senhor: vinde a mim, benditos de meu Pai. Entrem para o seu repouso, o repouso que é guardado para vocês. Agora o que nós aguardamos é estar com aqueles que estão vestidos de branco, que passaram pela tribulação e tiveram as vestes embranquecidas pelo sangue do Cordeiro. Agora nós só aguardamos o grande dia, porque não depende de nós. Tudo aquilo que havia de ser feito, foi feito. Todas as figuras do Antigo Testamento foram completadas, realizadas na pessoa do Filho eterno, do Deus eterno. Aleluia. Meus irmãos, toda a obra e toda a história revelada no Antigo Testamento tem o seu cumprimento na pessoa de Cristo. Jesus é a moral da história.
Ele é a moral da história da Bíblia. Todo o Antigo Testamento é uma seta apontando para Ele. Todo o Novo Testamento é uma placa dizendo: Ele cumpriu, está consumado, podemos confiar nele. A Bíblia nos trata dessa grande história, da história da redenção. Tudo aponta para Cristo, tudo se completa em Cristo, tudo se resolve em Cristo, tudo converge para Cristo. Então, diante do que vimos até aqui, meus irmãos, nós precisamos entender 3 verdades básicas para o nosso coração. A primeira dessas verdades é que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, cada uma das histórias, das subhistórias, das sagas, dos poemas, dos salmos, dos profetas, cada um dos evangelhos, dos Atos dos Apóstolos, das cartas paulinas, das cartas pastorais, das cartas joaninas, petrinas, cada um dos versículos de Gênesis até Apocalipse, revelam uma única história, a história da redenção. Tudo se consuma na pessoa de Cristo. Aquele que haveria de vir, veio. E porque ele veio, nós podemos aguardar confiantemente a sua volta. Porque ele vai voltar. Ele vai voltar e não vai tardar. E nós o veremos como ele é, diz as Escrituras. Então tudo revela a pessoa de Cristo. O Antigo Testamento aponta para ele. O Novo Testamento versa sobre ele e sobre a sua obra. Não tem história inútil. Não tem palavra inútil. Busque entender cada uma das linhas das Escrituras pela ótica de Cristo, olhando para o Senhor. Segunda verdade que nós precisamos aprender é que Jesus é tudo que nós precisamos. Nós não precisamos de mais nada. Não há ritualismos que nos liguem a Deus. Não há nada que precisamos fazer. Não precisamos de rituais vazios, nem de espiritualidades fabricadas por mãos humanas. Uma das cenas das Escrituras que me salta aos olhos e eu gosto demais, é a cena onde nós vemos o publicano e o fariseu orando ao Senhor. A Bíblia diz que o fariseu orava de quem para quem? De si para si mesmo. O que ele estava fazendo? O fariseu, naquela oração, estava fazendo um ato de louvor à sua pessoa. Ele estava dizendo: como eu sou bom, como eu sou joia, como eu sou um rapaz que cumpre tudo que tem que se cumprir. Como eu sou perfeito. Como eu agrado a Deus. Como esse homem que está aqui do meu lado é pecador. Isso aqui não vale nada. É bom nós lembrarmos que a oração entre um fariseu. Quem era o fariseu? Aquele que estava no templo o tempo todo. E quem era o publicano? O publicano era um judeu que trabalhava para o Estado romano cobrando impostos. O publicano era um traidor. O publicano era uma pessoa abjeta no meio do povo. Quando entrava um publicano na sinagoga, o povo olhava assim, com aquela voz: o que ele está fazendo aqui? Esse homem não podia estar aqui. Zaqueu era publicano, era odiado pelo povo. Mateus era publicano. Milagre de Deus colocar Mateus e Pedro no grupo dos 12. O milagre do Senhor. Mateus era publicano, cobrador de impostos. O publicano era alguém que era considerado como vendido ao Estado, inimigo da fé judaica, inimigo dos princípios e dos preceitos da lei de Deus. Esse era o publicano. Então aquele homem que louvava-se para si mesmo, falando da sua bondade, aponta para aquele publicano e falou: obrigado que eu não sou igual a esse. Mas o publicano, tocado pelo poder e a graça do Senhor, reconhece: é verdade, eu sou ruim mesmo. Aquele homem lá, ele é melhor que eu. Ele diz que ele pode oferecer todos os melhores sacrifícios. Eu não tenho o que oferecer. Por isso, Senhor, seja propício a mim. E aqui, irmãos, pensa em uma frase que aponta para Cristo. Porque o que é ser propício? Ele está dizendo a Deus: oferece por mim aquilo que eu não posso oferecer. Eu não tenho nada para lhe dar. Se o Senhor não se interpuser e não oferecer o Senhor mesmo algo em meu lugar, eu sou tão mau quanto eu poderia ser. Ser propício a mim é o que Deus fez por nós. Ele ofereceu o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não tínhamos nada a oferecer. E Ele enviou Cristo Jesus para ser esmagado, moído,
por mim e por você. Não precisamos de mais nada. A gente não precisa tentar fabricar uma espiritualidade. Não precisamos de canções ao vento, nem de orações em si mesmadas. Nada disso é capaz de nos redimir. Cristo é tudo que nós precisamos. Somente Cristo. E por fim, irmãos, a obra de Cristo tem efeito eterno sobre nós. Então, nós precisamos entender isso. Primeiro, toda a Bíblia conta uma única história da redenção, Jesus. Jesus é tudo que a gente precisa. E a obra de Jesus tem um efeito eterno sobre nós. A obra de Jesus não é só para agora. A conversão não é apenas para mudar aspectos exteriores, de costume, de uso, de roupa que veste, de palavra que fala. Tudo isso também. Tudo isso também. Mas a obra de Cristo Jesus vai além. Nos tira da morte para a vida, do inferno para os céus, de inimigos de Deus para reconciliados, de alheios à vontade de Deus, separados, para filhos amados do Pai. A obra de Cristo tem efeito eterno sobre as nossas vidas. Ele já nos salvou de uma vez por todas e agora nós só aguardamos aquele encontro final. Eu imagino quão glorioso será. Eu imagino que privilégio é poder ouvir o nosso nome sendo chamado. Já imaginou, irmãos? Aquele dia onde você vai ouvir o seu nome da boca do Salvador dizendo: vem para mim, bendito do meu Pai. É o dia mais aguardado, é o dia mais glorioso da nossa existência. E é isso que nós aguardamos. Porque essa obra salvífica de Cristo não tem efeito apenas para cá, mas tem um efeito eterno para mim e para você. Nós não precisamos mais de imitações. Nós não precisamos sequer de ilustrações ou de parábolas. Nós fomos expostos à realidade. Cristo veio, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João nos diz no seu capítulo 1, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nos foi apresentada a realidade de Cristo. Isso nos basta. Que seja assim nos nossos corações, hoje e sempre, para a glória do Salvador. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que maravilha, Senhor. Podemos perceber o quanto no decurso da história da humanidade e da nossa existência, o Senhor vem revelando a salvação gloriosa a nós. Desde o Antigo Testamento, Senhor, nos apontando para aquele que haveria de vir e veio. E todo o Novo Testamento nos dizendo que aquele que veio um dia voltará. E nós o aguardamos ansiosamente. Nós o esperamos, Senhor, para que naquele dia do grande encontro, nós recebamos aquilo que não poderíamos comprar. Nós alcancemos aquilo que nós não merecemos. Nós adentremos ao lugar ao qual nós nunca teríamos acesso, se não fosse pelo sangue de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação que nos atingiu. Que essa salvação, Senhor, nos leve a viver de forma diferente aqui no dia a dia. Que nos leve a lidar com as questões de maneira diferente. Agora não vivendo mais como mundanos, de acordo com a soberba desse mundo, mas como reconciliados, pacificados com Deus, que têm a sua esperança nos céus e aguardam a vinda